Então, vamos dar início ao nosso curso Meditação da Sagrada Escritura. Este é um método, uma prática de ler a Sagrada Escritura que era usada pelos pais da igreja e os cristãos antigos. Em latim se diz Lectio Divina, cuja tradução literal seria lição divina, ou seja, não é uma simples leitura da palavra de Deus, mas uma leitura atenta. Voltaremos a falar sobre isso. Mas ainda com relação ao nosso curso, devido ao nosso tempo, será um curso curto. Na verdade, será uma introdução ao assunto, mas creio eu que será de grande relevância para a nossa vida espiritual. Pois bem, eu quero então começar justificando a escolha deste tema, a escolha desta temática. E, a respeito disso, duas são as razões. Primeiro, estamos no mês de dezembro, onde se comemora o Dia da Bíblia. E segundo, a sua urgência. Entendamos. Eu posso dizer, veja, sem medo de errar, que a Bíblia, mesmo sendo um livro, o livro mais vendido, o livro mais comentado no mundo inteiro, ela é pouco lida e pouco conhecida. Philip Yancey, um escritor americano, em seu livro A Bíblia que Jesus Lia, ele conta algo muito interessante que em um programa de TV americano, um programa muito conhecido, de Jay Leno, diz que este apresentador, de forma cômica, testou o conhecimento bíblico da sua plateia. E Jay Leno então pediu que alguém citasse então um versículo da Bíblia, ou um dos 10 mandamentos. E uma mão levantou-se e ouviu-se então: Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. É uma frase que muitas pessoas falam aqui no Brasil, que é: faz por ti que eu te ajudarei. É uma versão desta expressão, né? E Philip Yancey disse que todos riram, todos ali riram, mas ninguém conseguiu dizer nada melhor. Aí que Philip Yancey traz então uma pesquisa muito interessante, em que ele diz que 80% dos americanos afirmam crer nos 10 mandamentos, mas poucos conseguem ou conseguiram citar no máximo 4 deles. Veja só. A metade dos americanos adultos não consegue identificar Gênesis como o primeiro livro da Bíblia e 14% identifica o Joana d'Arc como a mulher de Ló. Chega a ser engraçado, mas esses dados mostram uma triste realidade. Estamos mergulhados numa cultura completamente ateia. Veja, eu não quero aqui falar do ateísmo daqueles que negam a fé, daqueles que não professam a fé, mas o ateísmo dentro da igreja, a apostasia, o enfraquecimento do amor, o qual o apóstolo João fala, ou seja, o esquecimento de Deus. Mas veja, a pergunta que devemos fazer é: qual é mesmo a importância da Bíblia? Por que devemos lê-la? Veja, no mundo, numa sociedade onde nós temos o Google, numa sociedade onde os meios de comunicação são tão rápidos para se
achar todo tipo de notícia, informação, qual que é a importância, qual que é a razão de ler e estudar, então, as Sagradas Escrituras? Tomás de Aquino, na Suma Teológica, bem no início mesmo da Suma Teológica, na primeira parte, ele começa, então, tratando a respeito da Sagrada Escritura, e Tomás de Aquino levanta este questionamento. É necessário outra doutrina além das doutrinas filosóficas? Essa é a pergunta que Santo Tomás faz. Vejam, se nós temos a biologia, que explica a vida, o corpo humano, né? Se nós temos a medicina, que faz o mesmo papel, que cura, combate as doenças e tudo mais. Se nós temos a física, que explica o tempo, os astros, se nós temos diversas ciências que a cada dia descobrem coisas impressionantes acerca do universo, se nós temos tudo isso, por que nós precisamos da Bíblia? Porque é necessário, então, outra doutrina além das doutrinas filosóficas? A pergunta que Santo Tomás faz é essa. E a resposta de Tomás de Aquino é que sim. Entendamos. Vejam, o homem, ou seja, antes, diz Santo Tomás, era necessário existir para a salvação do homem, veja só, além das disciplinas filosóficas pesquisadas pela razão humana, uma doutrina fundamentada na revelação divina. E por quê? Porque, veja, o homem foi criado por Deus. Mas não apenas isso. O homem foi criado também para Deus. Então, o homem criado por Deus e para Deus, Deus é a felicidade, é o fim do homem. O homem, então, está ordenado para Deus. Então, se é assim, faz-se necessário, então, que o homem conheça o seu fim. Mas diz Santo Tomás de Aquino que estas coisas ultrapassam a razão humana. Então, essas verdades só podem ser comunicadas pela revelação divina. Então, veja, Tomás de Aquino vai, então, nos mostrar ainda mais que a Bíblia não é só outra doutrina, não é apenas outra doutrina, mas ela é uma doutrina muito mais elevada do que as outras disciplinas, as outras ciências. Por quê? Porque todas as outras ciências são baseadas na razão e há a possibilidade do erro. Mas as Sagradas Escrituras recebem a sua revelação, recebemos a revelação das Sagradas Escrituras daquele que é Deus, que é a própria verdade. Daí então nós damos então a importância então de conhecer e ler as Sagradas Escrituras, porque para a salvação do homem é necessário que ele conhecesse essas verdades que não são transmitidas e conhecidas pela razão humana, mas que advêm então por Deus, ou seja, da revelação divina. Mas há um outro ponto a se falar, que é a questão de que nós temos que entender, e este é o objetivo deste curso, que a Bíblia não é um livro apenas para ser lido. A Bíblia não é um livro para ser lido como se fosse um jornal, uma revista, não. Quando lemos a Bíblia, quando lemos as Sagradas Escrituras, precisamos saber que estamos ali diante de uma verdade, de uma palavra viva. Uma palavra que comunica. Então, a Bíblia não é apenas para ser lida, ela é para ser também
meditada. Ao lê-la, então, devemos pedir a Deus que fale conosco. Revele a sua vontade. Então, lemos a Bíblia para encontrar uma verdade e uma verdade que pode mudar a nossa vida. Conhecemos uma verdade para segui-la. E daí, então, que se faz necessário, então, refletirmos sobre este assunto, que é a meditação da Sagrada Escritura. Então, este é uma introdução ao assunto. Voltaremos então no outro vídeo a entrar então naquilo que é o método então que nós estamos querendo aqui apresentar. Então, muito obrigado e seguimos em frente.